Bom dia, saúde, paz e graça a todos. Sejam bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. E hoje estaremos dando continuação e gravando o capítulo 17 do livro do Apocalipse. No último capítulo que gravamos foi o 15 e o 16, e falamos lá que as 7 últimas taças das pragas derramadas sobre toda a terra eram literais. Faltou explicar por que eram literais. E essa resposta eu respondo com uma pergunta: as pragas do Egito foram literais ou simbólicas? As pragas do Egito foram literais. Então, quando se trata de pragas, as pragas são literais no livro do Apocalipse. Assim também como os juízos que vêm do céu são literais. Quando o Apocalipse fala em fogo, meteoro, asteroides que vão cair do céu, são literais. Porque também a destruição de Sodoma e Gomorra, elas foram literal, caiu fogo e enxofre do céu. Amém? Então, por isso que o livro do Apocalipse ele tem linguagem simbólica, literal e figura de linguagem. Amém? Então, hoje explicado então essa parte, vamos para o capítulo 17 do livro do Apocalipse, que se trata da queda da Babilônia e a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Amém? Vamos fazer a leitura então. Diz assim: veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: venho mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Versículo 3: E levou-me em espírito a um deserto, e viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérola, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Versículo 5: E na sua testa estava escrito um nome mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo disse-me: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Do versículo 7, então, ao versículo 8, o anjo então passa a interpretar as escrituras. Como se diz, a Bíblia mesmo se explica, amém? Então aqui o anjo, João não entende, o anjo dá a interpretação então do que vem a ser essa mulher assentada sobre a besta, amém? Então, versículo 7, e o anjo disse-me: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, já não é, mas que virá. Amém? Então,
E do versículo 9, 10 e 11, então, ele conclui a explicação. Vamos dividir em duas partes, então, do versículo 1 do capítulo 17 ao versículo 8. Versículo 1, então, diz que a prostituta estava assentada sobre muitas águas. O versículo 1, então, fala de que águas são multidões, povos, nações e línguas onde a mulher está sentada. E já falamos que essa mulher é Roma, amém? A Bíblia esclarece, observe Apocalipse 17, 15, então. 17, 15, o que diz lá? Diz assim, ó. E disse-me, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Amém? Então, Apocalipse 17, 15 explica quem são essas nações, multidões, povos e línguas, aonde a mulher está sentada, a prostituta está sentada. E essa cidade é a cidade de Roma. Amém? Roma, por que era Roma? Roma era a sede do Império Romano na sua época, que governava todo mundo civilizado. Na época do Império Romano, então. E a grandeza dessa cidade antiga e desse império dependia de todas essas nações que estavam subordinadas ao Império Romano. Amém? Todas as nações estavam então debaixo deste império, representado por essas muitas nações, povos e línguas. Amém? A primeira besta, então, do Apocalipse é o anticristo, que detém um poder econômico e político. Então, é um político, a primeira besta, que é o anticristo também. A segunda besta, então, é o falso profeta. Ele detém o poder religioso, então. A segunda besta, a primeira besta é um político. A segunda besta é o falso profeta, o falso profeta é aquele que representa o poder religioso, então. E a grande prostituta é a cidade que a besta está sentada sobre muitas águas. A prostituta, então, aqui é Roma. Amém? O reino do anticristo, teologicamente, é considerado o Império Romano ressurgido, então, no fim dos tempos, que é também a sede, que será também a sede do anticristo. Todos os teólogos estudiosos aceitam que será na Europa, ou seja, será Roma. A sede do governo do anticristo virá de lá, de Roma, amém? Onde também é a sede da maior instituição religiosa, que é o Vaticano, é lá em Roma, amém? A grande meretriz aqui também é Roma, já falamos, né? Que será a sede, a maior sede da instituição religiosa, que considerada por muitos como uma instituição religiosa corrompida, idólatra e falsa. Eu também considero assim, que Roma, onde fica a sede dessa instituição religiosa, da maior instituição religiosa lá, que é o Vaticano, é uma instituição religiosa corrompida, idólatra e falsa, que será a religião do falso profeta. Amém? Então explicamos o verso 1, verso 2. Os reis da terra são os governantes da terra, os governantes das nações, amém? Os reis da terra se prostituíram, significa
representa a aliança comercial com o qual os governantes das nações farão alianças no governo do anticristo no tempo do fim. Amém? Roma também foi o centro comercial do mundo na antiguidade. Amém? Então, Roma foi o centro comercial do mundo no passado do Império Romano. Amém? Verso 3. Verso 3. A mulher do verso 3 representa uma instituição religiosa e ela está sentada sobre uma besta, e a besta é a representação do poder político e o reino do anticristo. Amém? O anticristo também é uma besta e ele é o governante político da última hora, ou seja, da última semana profética de Daniel, amém? Da grande tribulação. Então é o anticristo. O fato dessa mulher estar sentada sobre uma besta significa que ela está sendo apoiada pelo anticristo, porque é o falso profeta e essa instituição religiosa serão apoiadas pelo anticristo, porque o falso profeta e essa instituição religiosas vão promover a adoração do anticristo como se fosse uma divindade. Amém? Então, o fato da mulher estar sentada sobre uma besta, e a besta ela é o anticristo, e a segunda besta é o falso profeta, que representa essa instituição religiosa, significa que eles vão trabalhar junto no reino do anticristo. Amém? Ela vai ser apoiada pelo governo do anticristo, essa instituição religiosa e esse falso profeta. Vão promover a adoração do anticristo como se fosse uma divindade. A referência está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4 a 8. E ele se assentará como Deus, querendo ser Deus. Amém? Vamos ler então, para não ficar só nas minhas palavras. Segunda Tessalonicenses 4 a 8. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Amém? Então, isso que significa? Essa mulher está sentada sobre a besta, que é o anticristo, e a mulher é essa instituição religiosa, e o falso profeta é o representante, a segunda besta, o representante dessa instituição religiosa, dessa falsa religião. Então, significa que eles vão trabalhar juntos no último reino, que será o reino, o Império Romano ressurgido através dessa instituição religiosa que representa Roma, que eles vão trabalhar junto em comum acordo para promover a adoração da primeira besta, ou seja, o anticristo, que ele vai se assentar no templo de Deus, querendo ser Deus. Amém? E a referência, então, acabamos de ler, que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4 a 8. Amém? Então, isso que significa o capítulo, o versículo 3. O verso 4. Verso 4. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, pérola, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheia das abominações e da imundícia das prostituições. Então, lembra que a besta é vermelha escarlata, e a mulher traz a mesma cor nas suas vestimentas. Isso fala, então, que a mulher, essa instituição religiosa, tem o mesmo caráter da instituição política e econômica.
Isso significa que tanto o reino do anticristo como o falso profeta, que representa essa instituição religiosa, são igualmente separados de Deus. E a expressão completo desprezo de Deus e a todas as coisas da religião verdadeira, dos que servem a Deus verdadeiramente. Então o verso 4 diz então que a besta e essa mulher, essa instituição religiosa que é Roma, e aonde fica a sede dessa instituição religiosa, eles vão trabalhar de comum acordo, então, nos últimos tempos, para promover a primeira besta, que é o anticristo, e eles vão se opor contra tudo que é Deus. Isso que significa ali o cálice cheio de abominação, o cálice de ouro cheio de abominação de toda a prostituição da terra, porque eles vão promover a adoração ao anticristo, que é um falso Deus, amém? E essa instituição religiosa, que é uma falsa religião, vão trabalhar juntos, então, e isso que significa, então, o cálice cheio de imundícia e abominações. Amém? Verso 5. E a cidade da Babilônia é citada 7 vezes no livro do Apocalipse. Essa mulher é chamada de prostituta por causa do seu caráter e da sua índole corrompida, tanto economicamente quanto religiosamente. Quando a Bíblia fala de meretriz, ela está falando da corrupção moral e da corrupção espiritual. É linguagem simbólica. Ela pode ser comparada com a Babilônia antiga. Amém? Então, isso que significa o verso 5. E o verso 6, a mulher embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus é Roma. Significa que ela foi responsável pela morte dos santos. A mulher é a mesma instituição religiosa na época de João, onde os imperadores mandavam matar os cristãos, as testemunhas de Jesus. Amém? Então, o verso 6, isso que significa da mulher estar embriagada com o sangue dos santos. Diz assim: vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus, e vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. Então, desde o Império Romano, do começo do cristianismo, ali do primeiro século, a Igreja de Deus foi perseguida, os imperadores mandavam matar os cristãos, as testemunhas de Jesus, jogavam nas arenas, aos leões, amém? E a igreja então só teve sossego com a conversão de Constantino, quando Constantino então se converteu ao cristianismo. Então a religião, Roma, então a religião, o cristianismo passou a ter poder de Estado. E então a igreja teve um sossego, mas foi só um período de sossego, porque logo após então essa instituição religiosa ela assumiu o poder de Estado, e quem não concordava com essa religião, então era considerada inimiga do Império Romano e dessa religião dessa instituição religiosa, que passou a ter então sua sede lá em Roma. Veio então a Santa Inquisição e os cristãos que defendiam o evangelho autêntico, sem idolatria, sem adoração a imagens e sem cultos pagãos. Então eles eram considerados inimigos então do Império Romano e eram perseguidos, queimados em fogueira. Então durou pouco o sossego da igreja, como é até os dias de hoje. Então os cristãos são perseguidos em outros países por aí,
amém? Por causa da sua fé e da sua fé e do testemunho que dão de Jesus Cristo, amém? Então isso significa essa mulher está embriagada com o sangue dos santos e da sua testemunha. Isso ocorre até o dia de hoje, amém? Verso 7. Verso 7, então. A partir de agora, o anjo passa a interpretar a Bíblia, então. Verso 8. Verso 8 diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Amém? Então, o verso 8, o anjo mesmo explica ali, né? Verso 8 é um poder político e econômico, que é o anticristo, que será o Império Romano ressurgido, então, no tempo do fim. Quando João fala da besta que era, já não é, esse era significa que o Império Romano durou de 756, se não me falha a memória, de 754 até 455 depois de Cristo. Então isso que quer dizer era e já não é. O versículo 8 ali, então, a besta que viste foi e já não é. Ou seja, fala do Império Romano que durou de 754 a.C. até 455 depois de Cristo. Amém? E verso 9. Verso 9, os 7 montes, então são as 7 colinas onde está assentada essa cidade, ou seja, essa grande prostituta que representa Roma. Também é a sede da maior instituição religiosa, como já dissemos aqui, o Vaticano. Amém? O verso 9, né, significa isso. E o verso 10, então, diz que também são 7 reis. 5 já caíram, um existe e outro ainda não é vindo. Amém? Então, o verso 10 diz assim: e são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Amém? Há uma linha de interpretação que diz que esses 7 reis foram 7 formas de governo do Império Romano. Amém? Verso 10. 7 formas de governo do Império Romano. Amém? Que foram eles o reinado, o senado, a república, o triunvirato e tribunais militares. Esses foram 7 formas de governo, então, que o Império Romano teve, que significam esses 7 reis. Amém? Mas também tem outra vertente de interpretação da teologia que diz que esses 7 reis foram Júlio César, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Amém? E seja, um existe, que era Dominiciano,
Então, 7 reis, né? 5 já caíram, um existia no tempo de João, que era Dominiciano, quando João escreveu o Apocalipse, e um ainda virá, que será o sétimo, que representa o reino do anticristo, que será também o oitavo. Quando fala do sétimo, fala de um reinado, de um político que virá, ou seja, no fim dos tempos, fala de um político, amém, que é o anticristo, que ao mesmo tempo representa o oitavo, que é o Império Romano ressurgido, através dessa instituição religiosa que é Roma, amém? Então isso que significa, 5 já caíram, um existe, e o outro ainda virá, que será o sétimo, o anticristo, e que será também o oitavo reino ressurgido, que será o Império Romano. Amém? Isso que significa, então, 5 caíram, um existe, e o sétimo ainda virá ali. O verso 10 também. São 7 reis, 5 já caíram, um existe, que era Dominiciano, amém? No tempo de João. 5 já tinham caído, que era Júlio César, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Isso significa 5 já caíram. Um existe, que era o imperador Dominiciano, quem mandou prender João na ilha de Patmos, amém? Um existe, isso que significa um existe. Um ainda não é vindo, ou seja, o reino do anticristo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E há outra linha de interpretação que diz que um ainda não é vindo, quando vier dure um pouco de tempo, foi Antíoco Epifânio, que sacrificou o porco no templo, lá, assim cometendo o sacrilégio, profanando o templo. Há uma vertente que diz, então, que esse que não é vindo, que seria o sétimo, é Antíoco Epifânio, mas também que no tempo do fim, esse que não é vindo representa o anticristo, porque faltou uma semana. Das 70 semanas de Daniel, faltou uma semana, e a gente entende, quase todos os estudiosos, teólogos entendem que será o reino do anticristo, ainda que é a semana que falta de Daniel para se cumprir, que será no fim dos tempos. Então será o reino do anticristo. E o oitavo será o Império Romano ressurgido através de Roma. Amém? Isso que significa, então, o verso 10. O verso 11 diz que 7 cabeças também são 10 chifres, amém? Paramos no verso 11, amém? Então, explicando essa parte aí do verso 11, então, amém? Vamos para o verso 12. Verso 12 diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Verso 12 fala então de 10 chifres, que são 10 reis, que ainda não receberam o poder e o reino como reis, mas receberão por uma hora e juntamente com a besta. Amém? Então o verso 12 aqui fala de 10 chifres, que representam 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora. Isso fala do quê? Fala aqui de uma coalizão de nações, que eu já expliquei aqui, que pode ser a ONU, pode ser a União a Europeia, amém? A coalizão das nações da Europeia, amém? Mas eu entendo aqui que o mais acertado é a ONU, amém? Porque diz que eles receberão o poder
como rei, amém, por apenas uma hora. Isso significa o quê? Em comum acordo eles decidirão quem governará esse governo único, mundial, global, que será o anticristo. Eles decidirão, ou seja, a ONU e todos os seus conselheiros, amém, assumirão o poder de rei por uma hora, que são esses 10 chifres aqui, representados esses 10 chifres do versículo 12. Então, isso significa que é a ONU, que elegerá então esse governante único, global, mundial, e darão esse poder a ele, darão o seu poder a ele, amém? E no verso 13 diz assim: estes têm um mesmo intento, entregarão o seu poder e a autoridade à besta, ou seja, a besta que esse governante que representa o anticristo, a besta então que representa o anticristo e o último governante então do mundo, amém? Porque verso 13 diz ali, porque eles têm o mesmo intento, ou seja, governar o mundo num governo único e global, amém? E perseguir então os cristãos. Esse é o intento que tem e que revela ali o versículo 13. Verso 14: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, verso 14 aqui diz então que eles têm o mesmo intento, ou seja, combater a Cristo e a tudo que se refere a Deus, os cristãos, aqueles que seguem a Deus fielmente. Então, diz então o verso 14 que eles combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, fala da besta, do anticristo, e que essas nações então combaterão na última batalha, mas vencerão os que estão com Cristo, ou seja, a igreja e os eleitos. Amém? Isso fala então da última batalha do anticristo contra Deus, amém? Contra os cristãos, onde o próprio Deus então vencerá e pelejará então pela sua igreja e pelejará pela terra de Israel, amém? Isso se refere então ao verso 14, a batalha do Armagedon, amém? Versículo 15. Versículo 15, então, fala: as águas são povos, né? Versículo 15, já falamos aqui, disse-me: as águas que viste são onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Amém? Versículo 16, os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada, nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então, os 10 chifres que viste, diz que eles, por alguma causa, alguma coisa que vai acontecer no final dos tempos, essas mesmas nações, ou seja, a ONU, que deram o poder a essa instituição religiosa, ou seja, a Roma e a Igreja de Roma, por algum motivo que a gente não sabe, que talvez seja que essa instituição religiosa vai trair essas 10 nações, esses 10 reis, que significam esses 10 chifres, então, aqui do versículo 16, ela vai trair ou se voltar contra a ONU, contra essas 10 nações que vão dar esse poder a Roma. E diz então que essas 10 nações então vão odiar essa instituição religiosa, essa igreja, esse último governo de Roma, e diz então que elas mesmas vão se voltar contra essa instituição religiosa ali no versículo 16, e diz que vão comer a sua carne e queimarão a fogo, ou seja, essas mesmas 10 nações, esses 10 reis, que significam esses 10 chifres, vão se voltar contra essa instituição religiosa
e contra esse reino do anticristo nos últimos tempos. E diz que elas mesmas vão batalhar contra essa instituição religiosa, amém? E versículo 17 diz assim: porque Deus tem posto no seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. Ou seja, está tudo controlado, como diz a gíria aí dos jovens, né? Tá tudo dominado, ou seja, Deus tem o controle. Amém? E no verso 18 diz assim: e a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reinos da terra, os reis da terra. Amém? Então fala novamente nessa grande cidade, ó, e nessa grande prostituta, que é a cidade de Roma, que se levantará, apoiada então por essas nações, esses 10 reis, ou seja, essa colisão de nações, que darão o poder ao anticristo nos últimos tempos, que se simboliza a ONU, amém? Ou a União Europeia das Nações, amém? Então, terminamos aqui então o capítulo 17 do livro do Apocalipse. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, porque eu expliquei versículo por versículo e a sua interpretação, amém? E quero convidar você então a fazer parte da nova fase do canal, que irá começar após então o término do estudo do livro do Apocalipse. Após então o último capítulo, estudarmos o último capítulo, que é o capítulo 22 do livro do Apocalipse. Então, começa uma nova fase do canal, onde traremos vídeos inéditos, estudos inéditos. Estaremos operando então com novos equipamentos de som e imagem. E vamos trazer aqui estudos como o gnosticismo, o que é o gnosticismo, arminismo e calvinismo. Traremos vídeos polêmicos aqui sobre extraterrestres, sobre dinossauro, sobre heresias, o que são heresias, sobre pais da igreja, avivamento, as 70 semanas de Daniel, amém? Assim como outros estudos temáticos da teologia, amém? Quero convidar você então, que ainda não é inscrito, a se inscrever no canal, compartilhar esses vídeos, ativar o sininho aí e dê um like, que nos ajuda bastante ao YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas, e assim estaremos cumprindo o ID de Jesus e pregando o Evangelho através da internet. Amém? O meu abraço a todos, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus, amém? E até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir e o quiser. Amém.